aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esta daqui sou eu, este é o meu look para começar esse vídeo com vocês. Hoje, depois de muito tempo, surgiu um estúdio vlog novamente neste canal. Gente, faz mais de um ano e meio que eu não trago estúdio vlog pra cá. E eu resolvi trazer porque semana que vem eu tenho uma prova. Primeiramente, vocês vão ter que me levar a sério com essa touquinha, porque quem tem cabelo cacheado entende o poder dessa touquinha de cetim. Mas enfim, voltando ao assunto, faz um tempão que eu não trago estúdio vlog aqui no canal. E devido à pandemia, as aulas foram EAD e tudo mais, e aí eu não tava tendo prova. Só que as aulas já voltaram, tá? Híbrido. Tá metade presencial, metade online. E aí eu vou ter uma prova presencial da matéria de planejamento social. Estou um pouco nervosa, um pouco, como posso dizer, preocupada. Estou um pouco preocupada? Estou. Porque é a minha primeira prova que eu vou fazer depois de praticamente 2 anos de pandemia. E a prova sem consulta, enfim, é uma prova normal. E eu não sei como que eu vou me sair, porque faz muito tempo que eu não faço uma prova. E nessa matéria teve outros trabalhos também. Então a nota vai ser 2 trabalhos, 2 atividades que a professora passou. E essa prova individual. Então eu não tô preocupada no sentido de, ai meu Deus, se eu for mal, porque tem outras atividades que vão dar uma segurada na nota pra você não ficar com a nota vermelha. Então, não estou preocupada nesse sentido, mas estou preocupada porque a aula de planejamento social é uma matéria que tem muito conteúdo, gente. E vai cair 2 unidades nesta prova. Não é um conteúdo muito fácil, então eu já quero estudar. Hoje é dia... Que dia é hoje? Eu sei que hoje é segunda-feira, eu não lembro o dia que é, acho que é o dia... Gente, que dia é hoje? Enfim, tô perdida no tempo, mas hoje é segunda-feira, uma semana antes da aula, da prova. Tô ficando doida porque já são quase 11 horas da noite, gente. Fui pro estágio, enfim, loucuras. Mas hoje é segunda-feira e a prova é na quarta-feira que vem. Então eu tenho aí em torno de uma semaninha pra estudar. Marquei com a minha amiga também de sexta-feira, que é emenda de feriado, a gente fazer uma reunião no Meet pra tentar estudar junto, tentar tirar algumas dúvidas, assim, uma apoiar a outra, porque ela também tá preocupada com essa prova. Então, é isso. Essa semaninha eu vou estar focando nessa prova, nos meus tempos livres vou estar estudando. E eu tô aqui sentada na minha mesa porque eu vou abrir aqui o conteúdo e vou me planejar como que eu vou estudar. Não sei se eu vou começar a estudar hoje já esse conteúdo, mas eu vou pelo menos deixar organizado e planejado para estudar durante essa uma semana antes da prova. Bora lá. Então, bora lá. Esse é o meu cantinho de estudos. A luz do meu quarto não tá funcionando, então eu uso essa luz aqui, mas eu tenho que comprar uma luminária mais bonitinha. Aqui tá o meu caderno da faculdade e aqui tá o conteúdo da aula de planejamento social. Inclusive, no primeiro dia de aula já escrevi aqui as coisas que precisavam, que ia ter, assim, como é que fala? De avaliação. Então, a PNP, que é a atividade, 2 atividades, e aqui a prova dia 22/6, semana que vem. E assim, tem muito conteúdo pra estudar. Eu escrevo em coluna, então tá sempre cheia as folhas e tem muito. Pra vocês terem ideia, ó, tem mais de isso tudo aqui pra estudar. Enfim, é muita coisa. Já vocês vão ver. E aí cai a unidade 1 e 2 e é muita coisa, gente. É só isso que eu consigo falar, é muita coisa. É sobre planejamento, projeto, programa, como que faz... projetos, programas, planos, plano de governo, tem plano de... Ai, gente, não sei os nomes, eu ainda vou estudar, peraí, tá? Mas, enfim, tem muita coisa aqui pra fazer. Tem muita coisa pra estudar, tem muito conteúdo, e eu anoto bastante as aulas pra, na hora de estudar pra provas e trabalhos, justamente me ajudar a não ficar perdida. Então, eu vou estar aqui dando... só uma olhada hoje, porque eu já tô cansada. Vou dar só uma olhada pra ver as coisas que tem e vou tentar fazer um cronograma dessa semana pra mim estudar esses conteúdos.
Beleza, fiz o planejamento aqui. Como que eu fiz esse cronograma? Eu olhei aqui no meu caderno todas as minhas anotações e eu contei quantas aulas deu a unidade 1 e 2. Então, a unidade 1 e 2 toda deu 5 aulas. Foram 5 aulas passadas desse conteúdo. E aí, eu dividi aqui no meu cronograma, como eu quero estudar isso em uma semana, e aí os tempos que ficar mais livre, tipo sábado, domingo até quarta-feira, que é o dia da prova mesmo, eu vou só fazendo revisão. Então, nessa primeira semana, eu fiz o cronograma assim. Como são 5 aulas de todo o conteúdo, eu separei as datas em 5 aulas. Então, amanhã, terça-feira, dia 14, eu vou estudar a aula 1 e 2, que fala sobre planejamento, mais plano, programa e projeto. Aí, dia 15, eu vou estudar a aula 3, que fala sobre indicadores sociais. A aula 4, na quarta-feira, que é orçamento e planejamento orçamentário. E a aula 5, dia 17, que é quinta-feira, se eu não me engano. Quinta ou sexta, enfim. Não, terça, quarta, quinta e sexta. É sexta, ok. Eu sempre tenho que errar alguma coisa, né? Então eu coloquei aqui do 5, aí eu arrumei e coloquei do 6, ficou feio, mas finge que tá bonito, gente. E aí, sexta-feira, dia 17 do 6, vai ser a última aula do conteúdo da prova, que é a aula número 5, que fala sobre o orçamento da Seguridade Social. E aí eu coloquei aqui mais reunião de estudos, que foi o que eu marquei com a minha amiga pra gente dar uma estudada, revisada. E aí tá aqui a data da prova, que é dia 22 do 6. Então foi assim que eu me programei para a prova de planejamento social, de acordo com o conteúdo que foi passado. E é isso, eu vou deixar essa daqui no meu caderno. E aí, nos próximos dias, né, no caso, a partir de amanhã, dia 14, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou estudar esses conteúdos. E aí, só para tudo ficar mais organizado, esse daqui é o meu planner e esse é o meu planejamento da semana. Quinta-feira tem feriado e sexta emenda, mas como estudante não tem vida, né, eu vou estudar quarta no feriado e na emenda de feriado. E tudo certo, porque assim eu consigo ficar um pouquinho livre no meu final de semana. No máximo que eu vou fazer final de semana é dar uma revisada. Mas, enfim, aqui são os trabalhos da faculdade que eu tenho pra fazer, que são gigantes até o fim do semestre. E aí, o cronograma que eu fiz aqui, da prova, eu vou estar colocando aqui só pra eu conseguir visualizar a minha semana, tá? Porque tem até algumas coisas que eu não terminei de fazer aqui, que não tá focando. Algumas coisas, tipo, passar anotações do estágio, que tá aqui e eu não passei. Enfim, eu tenho algumas tarefas pra fazer, então eu gosto sempre de anotar tudo que eu preciso fazer na minha agenda. E aí eu vou colocar aqui, dia 14, estudar, aula tal da prova de planejamento. Aí aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui. E aí tudo certo. E aqui na semana que vem, que é a semana da aula, eu vejo se eu vou fazer uma revisão na segunda, na terça, e aí eu vou anotando. Mas enfim, eu coloco aqui só pra eu ter uma noção do que tá acontecendo na minha semana. Bom dia pessoal. Hoje é dia 14, terça-feira. Agora são 9h43, vai dar 10 horas. E quando é umas 11h30, perto de meio-dia, eu saio pra ir pro estágio. Então eu tenho esse tempinho agora pra dar uma estudada no conteúdo que a gente programou, que é a aula 1 e 2. Tô aqui com o tablet pra colocar uma música, pra eu fazer toda aquela vibe de estudos e não ficar com preguiça. Então eu vou colocar uma música lo-fi, que é música pra você estar estudando mesmo, uma musiquinha de fundo. Que mais? Tô aqui com a minha mesa toda arrumada, dentro do possível. Tá aqui meu estojo. Opa, tá aqui meu estojo. Esse caderno aqui é onde eu vou fazer as minhas anotações. Aqui tem alguns bloquinhos. Enfim, tá tudo arrumado aqui. E bora começar a estudar. E outra coisa, agora, né, vai dar 10 horas e eu tenho que parar, almoçar, comer.
Então, provavelmente não vai dar tempo de eu estudar aula 1 e 2 agora, nessa parte da manhã. Mas eu vou aqui tentar estudar. E se não der tempo, quando eu chegar em casa, vou ter que forçar um pouquinho e estudar. Porque hoje eu saio de casa mais ou menos meio-dia para ir pro estágio. E do estágio eu vou direto pra faculdade. Então eu chego em torno de 11h30, meia-noite em casa. E como eu me programei toda, né? Eu não quero sair deste planejamento, que eu acho que ficou bem bom. Tá aqui a folhinha que a gente fez ontem. E, bom, é isso. A aula 1 e 2 vai sair agora, nem que eu fique super cansada depois. Hoje eu não consegui dormir muito bem, não sei porquê. Mas tô aqui viva. Vamos aproveitar enquanto tá no começo do dia e eu tô com um pouquinho mais de gás. E é isso, bora lá. Ah, uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. A minha folhinha aqui do cronograma eu deixei aqui. E ontem eu acrescentei mais coisas, que tava só esses adesivos aqui. E aí eu coloquei os meus bloquinhos. Eu tenho esse bloquinho aqui, ele se chama ficha pautada. Ele é de 3x5. Vem bastante, sem folhas, e eu achei até barato. Eu não paguei, acho que R$6, R$10. E aí tem esse aqui menorzinho e tem esse maior aqui. Esse maior eu vou estar usando pra escrever alguma coisa de revisão. Então, por exemplo, ok, eu tive a aula 1 e eu finalizei de estudar esse conteúdo. Aí eu vou pegar essa fichinha e vou colocar um resumo nessa ficha, porque aí quando chegar nos meus dias de revisão, que é perto da prova, eu vou só estudar por meio dessas fichinhas. Então é isso, bora lá. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Terminei agora de estudar, agora são 11h13, então eu vou correr. Terminei bem em cima da hora, mas tudo bem. E aí foi esta folha aqui, essas duas, essa daqui e essa daqui. Então foi. Aí as anotações, como eu falei, eu coloquei nesse caderno aqui, e aí eu pulei uma folha a cada anotação, porque eu pretendo pegar essas anotações aqui e colar no caderno. Então, eu colo aqui, e aí ficou assim as anotações. Olá pessoal, agora são 11h35 da noite, tive estágio, tive aula. Olhem bem pra minha cara e vejam se eu vou conseguir estudar agora pra prova. Não vou conseguir, gente, porque eu tô cansada. Ai, gente, é muito difícil estudar depois, assim, no final do dia. Então eu vou tentar estar sempre estudando de manhã mesmo. E hoje eu consegui estudar a aula 1 e 2, só que faltou de fazer o resumo no cardzinho, na ficha. Então eu vou fazer isso amanhã. E assim, se der tempo, porque amanhã de manhã eu marquei uma reunião hoje com a minha orientadora de pesquisa. E ela só tinha amanhã e a gente precisa conversar logo. Então vai ser amanhã de manhã, 9 horas. Então eu não sei se eu vou conseguir estudar amanhã de manhã. E à tarde eu tenho estágio e à noite eu tenho aula da faculdade. Então eu não sei se eu vou conseguir estudar amanhã.
mas vamos ver, eu vou tentar. Eu ia até me forçar um pouquinho a estudar agora, mas não tem condições, até porque amanhã eu vou acordar cedo. E se eu não dormir logo, eu vou começar a ficar estressada, porque eu vou estar dormindo pouco e essa noite eu não consegui dormir tanto. Então é isso, até amanhã. 15 de junho, quarta-feira, agora são 10h11. Eu tive reunião da minha iniciação científica, da minha pesquisa, agora cedo. Então, eu provavelmente não vou conseguir estudar o conteúdo de uma aula toda que eu programei pra hoje. Mas algum dia eu vou estar estudando isso. E hoje é a aula 3. Só que além da aula, eu queria fazer o resumo nesse cartãozinho aqui da aula 1 e 2. Então, como eu vou pro estágio daqui a pouco, eu provavelmente não vou conseguir estudar, porque eu vou ter que parar pra almoçar, comer e tudo mais. Então, não vai dar tempo. Eu vou só começar mesmo e depois eu termino. E se tiver tudo tranquilo lá no estágio, eu consigo estudar por lá mesmo. Então, vou levar o meu caderno, vou levar essas fichinhas, vou levar tudo que eu preciso pra estudar. Mas vou começar agora, né, pra pelo menos tentar adiantar. Eu só não sei se eu começo estudando o conteúdo da aula 3 ou se eu faço esses cartãozinhos primeiro. Acho que eu vou começar a estudar a aula 3, porque é o conteúdo principal, e aí depois eu só faço os cardzinhos de revisão. Então, bora lá, que daqui a pouco eu já vou ter que parar. E a aula 3 é sobre indicadores sociais. Estou vendo aqui no cronograma que eu fiz. A aula 3 é sobre indicadores sociais, tem bastante coisa. Tem umas tabelas aqui, então vamos ver como é que vai ser. Acabou que eu tinha pouco tempo, então eu fui fazer só os cartãozinhos de resumo da aula 1 e 2, que ficou pra ontem, né, e acabou não dando tempo. Ó, ficou assim o resumo do resumo. Aqui é a parte 1. E aí a parte 2 deu só um pedacinho, e aí conforme eu vou estudando eu vou colocar o 3 aqui e tudo mais. Mas ficou assim, ficou bem bonito. E agora eu vou correr porque já são 11 horas e eu saio umas 11h40. Tô aqui no estágio e tava com um tempinho, então tava aqui dando uma olhada na aula 3, que é o que eu tenho que estudar. E eu vou ter que parar pra fazer uma tarefa aqui do estágio. Mas eu tava lendo aqui, fazendo algumas anotações. Fiz aqui anotações no Wordzinho, porque eu não trouxe aquele meu outro caderno que eu tava fazendo as anotações. Então eu vou escrever ali e depois eu passo pro caderno se eu achar necessário. E aí, depois, quando eu terminar, eu vou aqui fazer um flashcard da aula que eu tô estudando agora. Eu cheguei cedo aqui na faculdade, agora são 6h30. Eu tinha chegado mais 6 horas, mais ou menos. E a minha aula só começa às 7h30, daqui a 1 hora. Então, eu vou aproveitar esse tempo pra voltar aqui nos cardzinhos. E aí, eu já vou estudar a aula 4, que seria pra amanhã. E aí, se eu conseguir finalizar ela, eu vou pra 5, mas eu acho que não vai dar tempo de terminar tudo hoje. Mas aí, amanhã eu já fico com a última aula que falta, assim eu consigo adiantar. Então, hoje eu pensei que eu não ia conseguir estudar nada, e na verdade, eu consegui estudar 2 aulas. Então, bora que bora. Eu vou terminar aqui os cartãozinhos da aula 4.
vamos lá. Nós temos 3 notas. 2 notas de trabalho, que foi feito em grupo. Aquele primeiro trabalho lá no início, que era, lembra, ler o livro lá do IBGE, escolher uns capítulos, pensar uma proposta de governo, lembra? E o trabalho da semana passada, que é pensar um plano de projeto de trabalho aqui. Então, esses 2 trabalhos e a provinha. Então, a gente tem 3 notas. Nunca vai dar mais. Porque a gente já sabia, mas a gente não podia tirar. Na elaboração desses instrumentos, plano, programa, projeto, eles contam, todos eles, com 3 dimensões que nós vimos. Uma delas é o tempo, que é o que ela faz ali referência. Nós temos outras 2. Quais são? Espaço e volume. Espaço, exatamente. Aonde vai acontecer. Então, se esse projeto, por exemplo, vai acontecer aqui nessa sala, vai acontecer... Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, agora já são umas 11 e pouca da noite, né? Hoje foi o feriado, e aí eu não estudei hoje. E eu tenho, na verdade, alguns updates, algumas atualizações para vocês. Primeira coisa, eu não estudei hoje, eu aproveitei esse feriado. E aí eu vou estudar amanhã, que é emenda de feriado. Amanhã eu tô com várias coisas planejadas, e uma delas é estudar, então assim que eu acordar eu vou estudar. Outra coisa, no dia que eu gravei pra vocês da aula, eu estudei mais um pouquinho, a aula 4. E eu comecei a aula 5, mas não terminei. E aí o meu papelzinho aqui de revisão, ele tem 3 já. 3 folhinhas, estou indo para a 4ª folhinha. E o que acontece? Lá na aula que eu gravei um pouco, a professora falou que vai cair, na verdade, a unidade toda. Eu pensei que ia cair só a unidade 1 e 2. Então, eu ia ter só 5 aulas para estudar, mas na verdade, todo o conteúdo do semestre, então vai cair a unidade 3 também. Mas tudo bem, porque a unidade 3 foi 2 aulas, então eu só tenho mais 2 aulas pra estudar. Antes era 5, agora são 7. Pra quem já tá na merda, né, fazer o quê? Vamos nessa. E aí a professora, ela deu a última aula, né, do semestre. E aí ela passou um quiz de perguntas e respostas lá pra gente treinar, tipo, um quiz de revisão. E de 10, acho que ela passou 10, eu acertei. Aliás, eu errei umas 2, 3, acho que foi 3. Então, assim, preciso estudar. E o que acontece? Ela falou que vai ser de múltipla escolha e de dissertativa. Então, ela passou bastante questões de concurso dentro desse tema da prova. Então, eu vou estudar o tema amanhã, eu pretendo terminar de estudar ele toda manhã. Aliás, pretendo fazer as anotações dele todas amanhã. Eu decidi que primeiro eu vou ler todo o conteúdo, né, que eu já tava fazendo. E aí, em vez de parar pra estudar cada conteúdo, eu vou primeiro organizar todo ele, escrever o resumo todo dele. Aí eu estudo e depois eu vou e faço questões. Eu vou procurar na internet mesmo questões de concurso sobre o tema da prova, porque eu já tô vendo que vai ser assim que ela vai pedir, porque hoje ela só passou, e desde o começo do semestre ela só passa questões assim, que é de concurso, que tem a ver sobre o tema. Bom, então é isso. Vou começar a estudar amanhã as últimas coisas que faltam. Vou fazer as anotações e aí vou começar, tipo, a estudar mesmo, a focar no conteúdo. E depois eu tento fazer perguntas, questões. É isso. Hoje é dia 17, sexta-feira. Hoje, aliás, agora são 11h10 da manhã. Tô aqui com o meu cronograma pra ver as coisas que eu vou acrescentar, né? Porque eu fiz só até a aula 5, mas na verdade são 7 aulas. Na unidade 3 ela vai entrar, então eu vou acrescentar aqui. E por mais que eu não tenha estudado ontem, na quinta, eu tô dentro do cronograma, porque aqui no cronograma eu coloquei dia 17, aula 5, porque eu consegui adiantar, acho que na quarta-feira, a aula 4. Então ainda estamos dentro do prazo. E agora eu vou acrescentar as aulas que faltam na unidade 3, que é a aula 6 e 7.
Além de eu acrescentar as coisas no cronograma, eu tenho 2 aulas, que é a aula da unidade 3, que na aula eu fiz anotação no celular, eu não fiz no caderno, porque era muita informação, queria escrever rápido. Então eu escrevi essas anotações no celular e eu vou passar aqui rapidinho pro caderno para eu conseguir ver todo o conteúdo que vai cair e aí sim conseguir me organizar melhor e começar a estudar o que falta. Terminei agora de fazer todas as fichinhas, deu 5 folhinhas dessa. Parece muita coisa, mas relacionado ao conteúdo que tá lá no caderno, isso daqui não é quase nada. Então, eu coloquei até as páginas aqui pra eu não me esquecer. Mas ficou assim, vou mostrar um de cada vez pra vocês. Então, bora lá. Essa daqui é a página 1. Todas as páginas estão cheias e vocês podem ver que eu escrevi em coluna, então tem um pouquinho aqui e depois vai pra cá. Assim você consegue utilizar mais o espaço do papel, porque imagina, se eu colocasse isso daqui, só isso daqui ia dar uma linha inteira, ia gastar muito espaço, sendo que é um conteúdo pequeno de escrever. Então quando você faz assim em colunas, você economiza muito papel. E aí ficou assim, né, a folha 1. Aí tem a folha 2. Assim, não tem nada demais, mas eu achei que ficou muito bonitinho. Pra estudar é ótimo. Folha 3. Foco, foco, foco. Pronto. Folha 4. Aqui eu coloquei um post-it cortado e eu tenho uma tesoura que corta assim. É bem legal, fica bem bonita e faz uma diferença legal, ó. A tesoura, ela é desse jeito, aí você corta o papel, ela fica certinho. E aí eu coloquei aqui o post-it só pra dar uma diferenciada mesmo, eu poderia ter escrito isso daqui, mas só pra dar um toque diferente, eu coloquei o post-it aqui, colei, e aí ficou assim. E a última folha ficou assim. Aqui também coloquei um post-it pra dar uma diferenciada. Então é basicamente isso. Eu gostei bastante, achei que dá uma diferença e ajuda demais a estudar. Porque imagina se tivesse que estudar isso daqui tudo com o conteúdo que tá no caderno. É muito detalhe, muita coisa. Então aqui eu optei por coletar as informações mais que eu achei importantes. E aí eu sintetizei tudo aqui nesses cardzinhos. E o que eu vou fazer? Como agora já são 1h da tarde, vou dar uma pausa. Vou tomar banho, vou almoçar, e aí depois eu vou voltar aqui pra dar uma estudada, uma gravada mesmo, nesses conteúdos aqui da folhinha. Esse é o momento que eu vou realmente estudar, porque agora eu tava fazendo a leitura e fazendo as anotações, assim, é também uma forma de estudar, mas a minha forma de estudar mais eficiente é lendo e falando sem olhar. Então é por meio de repetição. Aí eu vou estar aqui mais pra frente aí já, depois que eu almoçar. Vou estar gravando aqui um pouquinho do conteúdo, mas hoje eu não vou ler tudo, não vou fazer exercícios, ainda tem tempo de estudar. E aí eu vou também aproveitar para dar uma descansada. Então aqui eu só vou dar uma estudada básica, aí amanhã sábado, quando eu acordar, vou continuar esses estudos. E aí domingo eu pretendo fazer alguns exercícios, ou até no sábado mesmo, dependendo do meu avanço. Eu vou começar a fazer uns exercícios para ver
se realmente o conteúdo tá ficando na minha mente ou não. Mas agora, daqui pra quarta-feira, que é o dia da prova, é mais ficar lendo isso daqui, revisando, lendo e revisando, fazendo exercícios, e é isso, até gravar tudo. E aí, gente, hoje é quarta, dia da prova, agora são 6h20, a prova é só 7h30, então eu vou pegar esse tempo pra estudar o pouquinho de tempo que me resta pra dar uma revisada no conteúdo, estudar. Não sei como tô me sentindo, não tô me sentindo muito confiante pra essa prova, sinceramente, mas tô aqui, estudei dentro do possível e é isso, né? Então agora eu vou dar uma revisada. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Olá, gente. Como vocês viram aí, hoje foi a prova. Eu estou caco, acabei de chegar em casa. E vou contar rapidamente como foi a prova. No geral, não foi uma prova tão difícil, nem uma prova tão fácil. Foi uma prova, assim, médio. Eu não achei tão difícil. Mas tinham questões que você se confundia bem facilmente, sabe? E aí foram 9 questões ao todo da prova, sendo 2 dissertativas valendo 1,5, e o resto foi tudo de múltipla escolha. Aí você fala, múltipla escolha é fácil. Não, essas de múltipla escolha são as que mais te pega e te deixa confusa, sabe, entre as alternativas. Mas enfim, deu tudo certo. Fiz a prova e respondi tudo, consegui responder todas as perguntas, as dissertativas também. E a única certeza que eu tenho é que eu não tirei 10. Porque depois da prova eu fui perguntar uma coisa pra professora e ela falou que a alternativa era tal. Eu coloquei outra. E foi justo a que eu fiquei em dúvida, sabe? Odeio quando isso acontece, mas tudo bem. Então a única certeza é que eu não tirei 10. Mas eu tenho, assim,
quase certeza que eu não tirei nota vermelha. Isso, acho que pelo menos 6. 6 é, tipo, o mínimo da média de nota azul. Ao menos 6 sai. Então, tudo ok. Dá pra gente dormir em paz hoje. Hoje é sexta-feira, dia 8, e quarta-feira foi a aula de encerramento. E a professora entregou aqui todas as provas, todos os trabalhos, e eu vou mostrar pra vocês. O que acontece? Teve 2 atividades que foi feita de forma online e a gente entregou por e-mail. E aí a professora, ela não imprimiu, né, a nossa atividade, mas ela fez anotações. E, enfim, só para saber a nota, né? A nota nessa atividade 1 foi 9. Na atividade 2 aqui foi 8. Então, 9, 8. Ela entregou essa atividade aqui também, mas ela não valia ponto. Foi uma atividade que a gente fez em classe. E aí teve também, né, a prova. Vou mostrar pra vocês, socorro. Aqui foi a prova. Então, ela valia 10 e eu tirei 7,5. Aí foi múltipla escolha. E 2 atrás foi de escrever. E aí foi isso, foi 7,5. E aí o que eu fiz? Eu passei marca-texto, por exemplo. Essa questão aqui, ela tá pedindo pra mim, obviamente, né, marcar que é verdadeiro ou falso. E aí, as que eu lia e eu sabia que tava falsa, eu marcava, eu passava o marca-texto na onde que tá errado, sabe? No erro da questão. E é isso. E aí, quando eu fico em dúvida, eu coloco em dúvida aqui. E é isso. Aí, aqui, eu também grifo de rosa o que o enunciado fala de mais importante. Então, aqui, por exemplo, é incorreto. Para selecionar o que é incorreto, eu marquei aqui, mas essa daqui eu errei porque eu não sabia mesmo. Enfim, é isso. Aí aqui, ó, as questões que estavam erradas, eu ia passando bem na onde que estava errado, sabe? E assim eu acho que fica melhor, mais organizado. E se eu errar, eu consigo tirar a dúvida depois, né? Mas é isso. Aí aqui foi as dissertativas e aqui foi o resto. Ao todo deu 7,5. E aí, como nota final, acho que ela somou tudo e dividiu por 3, enfim, não sei como que ela fez. Mas a minha nota final foi 9. Vou mostrar pra vocês. E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha preparação para a prova. Eu acho que eu tirei uma nota boa, não foi uma nota muito baixa, nem uma nota tão alta como eu esperava, mas tudo bem. Eu sabia que eu não ia tirar 10, eu acho que eu ia tirar um 8 e pouco por aí. E, enfim, 7,5 é bom e no final eu fiquei com 9 de média, então tá tudo certo, tudo ótimo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado essa minha jornada me preparando para a prova. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @DigoDeusLarissa. Um beijo e até a próxima.